ladrão. Sim, pessoal, essa é uma palavra que tanto você quanto eu já ouvimos milhares de vezes ao longo de nossa vida. Porque ladrões existem, sem dúvida alguma. E eles roubam ou furtam alguém. E isso é um crime. E sendo um crime, se ele for preso, ele será punido de acordo com a lei vigente no seu país. E é uma punição justa, porque ele cometeu um crime, pelo qual ele é julgado e condenado a algum tempo na prisão, digamos assim. Então, essa palavra é muito comum de ser ouvida hoje em dia, devido à grande população do mundo. Muitos roubam e furtam por aí, diariamente, digamos assim. Então, hoje eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam sobre o ladrão. E são textos importantes, porque nas Escrituras existem textos falando sobre isso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Êxodo, capítulo 22, versículo 7. Olha só o que está escrito aqui, ó. A respeito, esse versículo aqui vai falar a respeito do ladrão. Vamos ler aqui, ó. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Então, se o ladrão que como está escrito aqui, se o ladrão que furtou o dinheiro e os objetos que alguém pediu para o seu próximo guardar na casa dele, se o ladrão for achado, o ladrão pagará o dobro da soma de tudo aquilo que ele roubou. Isso é uma lei, digamos assim. E aí, você considera, por exemplo, se aqui no Brasil existisse uma lei assim, será que isso iria coibir em muito a prática do roubo ou do furto por um ladrão? Em um dos países árabes, eu não lembro qual é agora mais o nome, mas em um dos países árabes, quem for pego roubando alguma coisa, a punição é que aquela pessoa tem a sua mão cortada. E toda vez que ele andar pela rua e alguém vê aquele homem ali sem uma das mãos, já sabe que ele cometeu um roubo. Ele roubou alguém, ele furtou alguém. E quando ele foi pego pela polícia, né, daquele país, a punição foi essa. É a lei deles, é assim que eles agem. Então, essa lei aqui seria para que o ladrão pagasse em dobro tudo aquilo que ele roubou de alguém. Então, isso é uma lei, digamos assim, que pode coibir ou diminuir a frequência de roubos, digamos assim. Porque roubo é errado. O ladrão que comete roubo ou furto é errado, em ambos os casos. E aí a lei o pune severamente por ele ter feito isso. Então essa lei aqui fala sobre isso, ó. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Essa é a punição. Então, para quem rouba, ou melhor, para o ladrão que rouba ou furta, existe sempre uma punição. E essa lei aqui vai o punir dessa forma. Então, às vezes,
a lei, ela pune o ladrão, ou quem quer que seja, e se espera que o ladrão, caindo em si, caindo na real, quando ele estiver preso, ele chegue a pensar em não mais fazer esse tipo de coisa, para que ele possa ser reabilitado novamente. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos 50. Salmos 50. Deixa eu achar aqui. Salmos 50, versículo 18. Vamos ler aqui, ó. Mais um texto aqui que fala sobre ladrão. Está escrito assim, ó. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Seria esse o procedimento correto? Por exemplo, se você ou eu virmos um ladrão, vamos nos comprazer nele? É claro que não. Isso é um procedimento errado. Não podemos ter prazer em ver um ladrão. Ele está praticando algo errado, algo injusto, algo contra a lei. Então, um ser humano consciente e prudente não pode se comprazer em ver um ladrão. É errado isso. Aí ele diz aqui, ó, versículo 18, né? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Nenhuma das coisas aqui é certa a se fazer. Não podemos se comprazer em um ladrão e nem se associar aos adúlteros em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado. Você pode até ter compaixão de um ladrão, digamos assim. Você pode até ter pena, alguma coisa assim. Você pode até ajudar, mas se comprazer como se o que ele está fazendo seja algo legal, normal. Não. Dessa forma, não. Então, o texto é bem claro, ó. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então não podemos fazer esse tipo de coisa. Porque um ladrão praticou algo errado. E os adúlteros também praticaram algo errado. Então não podemos se comprazer no que fez o ladrão e nem se associar aos adúlteros em tempo algum. Essa é a realidade. Esse texto aqui é bem esclarecedor a esse respeito, para conscientizar a você e a mim. E tendo isso em nossas consciências, devemos agir dessa forma, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6. Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 30 e 31. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Então, ele fala aqui, ó, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. Então, às vezes, muitas pessoas por aí roubam algum alimento, alguma coisa assim, quando estão com fome, porque ele está com tanta fome que chega ao ponto de roubar. Mas roubo é roubo. Não importa se ele está com fome, ou com sede, ou com frio. Roubo é roubo. É melhor ele pedir a alguém. Falar a verdade
e dizer que está com fome, pedir um pedaço de pão, um alimento, um copo d'água. Se estiver com frio, pede um cobertor, um casaco, enfim. É melhor pedir do que roubar, com certeza. Aí ele diz aqui, ó, versículo 30, né? Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Então, ele está falando aqui, nesse provérbio, está falando algo muito sério a respeito disso. E é assim que deve ser, sem dúvida alguma. Esse provérbio nos ensina muita coisa a respeito disso, para entendermos que tem que ser dessa forma. Não podemos passar a mão na cabeça de alguém que rouba só porque está com fome. Não. Seria melhor ele pedir algo para comer. Seria algo muito mais justo e digno da parte dele do que roubar ou furtar. Então, isso precisa ser entendido. E esse texto aqui nos esclarece a respeito disso. Até para roubar, tem que ter até para roubar, tinha que se ter um impedimento, digamos assim, nesse caso. Porque o melhor a se fazer é pedir e não roubar, simplesmente. Então, isso precisa ser entendido. As pessoas que roubam hoje, elas não pedem, elas roubam à força, furtam sem ninguém ver. Então, isso é um procedimento errado. Mesmo que seja para acabar com a sua fome. Não podemos entender que ele, pelo fato de estar com fome, está fazendo algo certo. Não, ele não está fazendo algo certo, ele está fazendo algo errado. E algo errado é errado mesmo. Não tem como não tem como passar pano para isso. Não temos que ser complacentes com um erro desse. Então, isso é sério demais. Vou até ler o texto de novo. Ó. Versículo 30, né? Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Então, essa é a verdade a respeito disso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora capítulo 29. Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 24. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Então, diz aqui, ó. O que tem parte com o ladrão? Ou seja, a pessoa que é cúmplice do ladrão, acoberta o ladrão, aprova o que o ladrão faz, consente, digamos assim. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Então, quem tem parte com o ladrão aborrece a própria alma que tem. Ama menos a sua alma que tem. Isso é certo? Não, é errado. Tanto para você quanto para mim. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve
ouve as maldições e nada denuncia. Ouve as práticas que o ladrão faz, o roubo, o furto, enfim. Ouve as maldições e nada denuncia. Não denuncia nada. Não denuncia o ladrão que roubou ou furtou alguém. Não denuncia, porque tem parte com ele. Está de certa forma, apoiando isso aí. Esse é o procedimento errado. O ladrão cometeu um procedimento errado. Mas você ou eu não podemos cometer um erro errado também. Um erro também tendo parte com o ladrão. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Então, quando você vê um ladrão roubando ou furtando, você tem que denunciar. Você não pode ficar calado, tomando partido em favor do ladrão. Não é esse o procedimento correto. Então, esse texto aqui nos ensina o que devemos fazer. É denunciar. Denunciar mesmo. Porque quando você denuncia, você está denunciando um crime cometido por um ladrão. Que pode ter sido um roubo ou um furto. Então, é isso que devemos fazer. Porque essa é a atitude correta. Com certeza. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Então, esse texto aqui é um conselho, digamos assim, para o ladrão, que pode roubar ou furtar. Aqui vai ser usada a palavra furtar. Então, o ladrão também pode ser aconselhado com essas palavras aqui. Talvez, por causa dessa palavra, ele se arrependa e não pratique mais roubos ou furtos por aí, em tempo algum. Então está escrito assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, esse texto aqui fala sobre a reabilitação de um ladrão, que por muito tempo roubava e furtava, enfim. Às vezes, aquilo que ele roubava e furtava, ele vendia para ter dinheiro, para comprar alguma coisa. Mas esse é o procedimento errado. Ele não pode viver roubando e furtando e continuar nessa prática por muitos anos. Porque isso é errado. Ele pode correr o risco de ser preso ou até ser morto por alguém aí, sei lá. Enfim. Então ele diz aqui, aquele que furtava, não furte mais. Não pratique. O ladrão não pode mais praticar o furto ou o roubo em tempo algum mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Sim, trabalhe dignamente. Pega um emprego aí em algum lugar. Arruma um serviço aí de pedreiro, de ajudante. Enfim. Não faltam opções, digamos assim, nesse caso. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, com as próprias mãos eu tenho que fazer o que é bom. E não fazer o que é errado. E não fazer aquilo que é mal. Que seria, no caso aí, o roubo e o furto. Ele está fazendo algo mal. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender que com as próprias mãos dele, ele tem que fazer o que é bom. Porque se ele se empenhar
em fazer com as próprias mãos o que é bom, ele vai ter um procedimento exemplar, irrepreensível. Ele não vai mais cometer roubos ou furtos. Não. Agora ele vai conseguir com as próprias mãos fazer o que é bom, trabalhar, ter um salário fixo, digamos assim, para que por meio desse salário ele possa comprar as coisas que ele precisa, sem precisar roubar ou furtar ninguém mais. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, até mesmo ele vai conseguir acudir ao necessitado. Porque existem muitos necessitados por aí. Ele pode ajudar, ele pode suprir a necessidade de muitas pessoas que estão necessitadas, com certeza, trabalhando com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Esse é o conselho certo para as pessoas. Para que o ladrão não pratique mais roubo e furto em tempo algum. Para que o ladrão se reabilite e faça algo bom, algo justo, algo que vai manter ele longe de roubos e furtos. Então, isso é um procedimento sábio e prudente de alguém. Essa palavra vai servir para alguém, com certeza. Então, é com essas palavras que eu quero falar, que eu quero terminar esse vídeo, com esse texto que eu li aqui. Ele é muito sério e importante, e pode produzir esse bom resultado na consciência de alguém que com certeza vai deixar a prática de roubos e furtos. Não vai ser mais ladrão. Pelo contrário, vai trabalhar dignamente. Esse é um procedimento prudente, que mostra que a pessoa tem responsabilidade para trabalhar com eficiência, com as próprias mãos, para adquirir o seu salário e assim ter como ajudar outros necessitados. Ele pode até aconselhar outros ladrões a saírem dessa vida, para que eles não pratiquem mais roubos e furtos e sigam o exemplo dele, que começou a trabalhar dignamente com as próprias mãos. Eles podem fazer isso. Ele seria uma prova viva, exemplar, de alguém que foi reabilitado. Então, há outras pessoas, outros ladrões podem ser reabilitados também, sem dúvida alguma. Podem mudar a história de sua vida por causa disso. Isso é importante. E tem que ser estimulado, encorajado, incentivado cada vez mais. Então, eu espero que essa palavra possa esclarecer a esse respeito. Porque nada é melhor para o ser humano do que ter a consciência limpa. Poder ser respeitado, ser honrado. Principalmente por estar trabalhando para fazer o que é bom, com as próprias mãos. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Se você é ladrão, essa palavra é para você. Com certeza. Vai te ajudar de alguma forma. Vai produzir um bom resultado na sua vida. Com certeza. Se você entender isso hoje. Então, eu espero que essa palavra possa produzir isso na vida de alguém. E essa pessoa vai mudar de vida. Com certeza. E assim, ela vai viver no mundo sem se preocupar em não ter que ficar escondido, fugindo da polícia ou da lei, porque ele vai se reabilitar para não temer mais a lei, e sim para ter o louvor da lei. Isso é bom e importante. As pessoas precisam entender isso hoje. Então, eu espero que essa palavra, com certeza, faça
esse resultado acontecer. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.